Neste vídeo vocês conhecerão os significados secretos, ou esotéricos dos símbolos do Templo de Salomão e sua conexão com a maçonaria. Como aprendemos nos últimos vídeos, o paganismo entrou diversas vezes no Templo de Salomão, e 2 vezes ele foi destruído. Na primeira destruição o povo havia se tornado cativo na Babilônia, e trouxe sua bagagem apóstata de lá. E na segunda destruição o Império Romano modificou o desenho do templo introduzindo a cultura idólatra romana e grega na arquitetura. As colunas coríntia, dórica e jônica são exemplo disso. No ano 70 d.C. o segundo templo foi destruído e o povo judeu disperso pelo mundo. Agora pretendem construir mais uma vez o terceiro templo. Este paganismo apóstata tanto de Salomão como do povo judeu é usado pela maçonaria em todo o simbolismo da loja. Existem lendas e iniciações baseadas em Hiram Abif. Hiram Abif é uma figura alegórica mencionada no ritual maçônico, considerado o mestre de construção do templo do rei Salomão. Hiram é o rei de Tiro, referido em 2 Samuel 5:11, por ter enviado material de construção, e um homem para a construção do templo original de Jerusalém. Veja. Hiram, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. Existe também uma relação do pecado do rei de Tiro, com o de Satanás no Éden. Está no capítulo 28 de Ezequiel. O rei Tiro se tornou soberbo e quis se igualar a Deus e foi derrubado. Nesta imagem vocês estão vendo os elementos da loja maçônica. Vou falar de cada um especificamente, fazendo leitura desta ilustração artística, feita por Josias Bauring. Vemos o piso xadrez, o esquadro, o compasso, as 3 colunas, uma escada que vai se elevando ao alto, onde há uma chave pendurada, que são símbolos e alegorias da iniciação maçônica do templo, e da arquitetura da loja. No topo está os luminares, o sol e a lua, e no centro o grande olho. Estas simbologias são os elementos iniciais que o maçom iniciado deve conhecer, o qual a maçonaria chama de caminho da iluminação da ciência sagrada, que a maçonaria chama alegoricamente de Templo de Salomão, alegoricamente porque a maçonaria se usa destas simbologias, mas sua doutrina é completamente diferente daquela que cultuava um único Deus. Todos sabemos que os maçons cultuam uma trindade chamada Jabulon, formada por Jeová, Baal e Osíris. Eles chamam estes elementos apresentados de reflexos da alma, ou do eu interior. Representa também o universo. O macrocosmo e o microcosmo é o homem, o corpo humano, como ilustrado no desenho de Leonardo da Vinci, que era ocultista. É considerados pelos esotéricos um pequeno universo, uma imagem reduzida do universo e do mundo. Como sabemos, a iniciação maçônica acontece em graus. O primeiro grau, o aprendiz aprenderá o traçado da vida e adentrará nos mistérios da ciência exotérica e esotérica, que será o caminho para sair do que eles chamam de estado de sonolência, que é a despertar da consciência. E após adentrar nestes mistérios, muitas coisas acontecerão, mas para receber estes ensinos, o iniciado passará por pactos e rituais de iniciação, que é o despertar da consciência. E após adentrar nestes mistérios, muitas coisas acontecerão, mas para receber estes ensinos, o iniciado passará por pactos e rituais de iniciação. Vejamos estas simbologias, lembrando que não devemos ficar fascinados com o significado místico destes símbolos. Eles de fato são muito profundos e interessantes, mas a maçonaria é politeísta, satanista, e nos graus mais acima o adepto terá grandes surpresas. Sua mente está sendo lapidada para aceitar os graus que se seguirão, onde fará coisas que jamais imaginou. Veja, este é o piso xadrez. Ele representa a consciência e inconsciência, o branco e o preto, as trevas e a luz. O dualismo é chamado de xadrez oculto da trama da vida, pois seus significados mais profundos são escondidos pelos mestres maçons ocultistas, que dizem saber como nossa mente funciona e como é possível controlá-la. Eles dizem que a mente dos iluminados é diferente da mente das massas. Isso está, portanto, inserido no significado oculto do piso xadrez. Os iluminados estariam no topo da pirâmide, e as massas na sua base. Neste quadro não mostra, mas sobre o piso xadrez sempre há o caixão, que representa a morte ou o estado de sono. Por isso o iniciado entra no caixão para simular uma ressurreição, quando irá dar início à sua jornada, ao que chamam verdade para o caminho da iluminação. Vejamos agora as colunas do templo. Elas representam as polaridades e aspectos antagônicos do cérebro humano. A coluna esquerda é da força, da serenidade e da ação.
representa o pilar da força masculina, por isso tem o Sol sobre ele. Chama-se pilar Jaquim, com a letra J. Ele é o pilar positivo, conhecido como Yang. À direita está o pilar chamado de Boaz, ou da beleza. Ele é o pilar da emoção, representa os aspectos femininos. Ele é a força da polaridade negativa, Yin. Eles dizem que não representa aspectos negativos, mas somente de polaridade, e nem que um seja melhor que o outro. Diz apenas a respeito de aspectos internos do mundo da luz, da energia positiva e negativa que geram a luz, macho e fêmea. Em cima do pilar negativo, está a lua que tem 7 estrelas ao seu redor, sempre tendo associação à força feminina. Todas as mentes humanas possuem estas duas polaridades e princípios. Elas estão dentro de todas as mentes humanas, ou seja, dos dois lados do cérebro, esquerdo e direito. O pilar do meio, o W, vem da palavra wisdom, em inglês, sabedoria. O pilar chamado de escada de Jacó. Veja que há uma escada próxima a ele. Representa o caminho através da unidade e do equilíbrio. Este pilar é erigido quando as duas forças femininas e masculinas se unem para criar a energia geradora da luz, da serpente Kundalini, que sobe pela escada da coluna vertebral e derrama o fogo iluminador da alquimia sexual. Esta é a iluminação, gerada pela união das forças místicas do sagrado masculino e do sagrado feminino, gerando uma síntese, pilar da sabedoria. Continua no próximo vídeo. Deixe seu comentário e considerações sobre este assunto. Shalom.